Sabe aquela história do sucesso que parece que acontece da noite pro dia? Aquele gênio que já nasce sabendo tudo? Então, hoje a gente vai desmontar essa ideia, porque por mais que seja legal de ouvir, ela pode ser bem paralisante. É quase automático, né? A gente vê alguém fazendo algo incrível, seja na música, nos esportes, sei lá, na ciência, e a primeira coisa que vem na cabeça é: nossa, que talento! Como se fosse um dom, algo que a pessoa simplesmente tem e o resto de nós, bom, não tem. Mas e se a gente estiver olhando para a coisa errada? E se essa história de talento de nascença for só uma parte da história, ou até uma ilusão? E se o verdadeiro segredo não for o que os mestres têm, mas sim o que eles fazem? Pois é, acreditar nesse mito do talento é uma armadilha, porque aí quando a gente tenta algo novo e não é genial logo de cara, o que acontece? A gente pensa, não levo jeito para isso. E pronto. Essa mentalidade é um veneno, faz a gente jogar a toalha muito antes da hora. Ok, então se não é só talento, o que é? A resposta está num conceito muito poderoso. É a chave de tudo e é o primeiro ponto que a gente vai explorar hoje, a tal da prática deliberada. E olha, aqui está o pulo do gato. Prática deliberada não é só ficar repetindo a mesma coisa 1000 vezes. Não é tocar uma música no piloto automático, sabe? É um processo bem focado, metódico e, sendo bem sincero, muitas vezes é desconfortável. O objetivo aqui não é só se divertir, não. O objetivo é ficar melhor. Pensa assim, é uma prática com método, não é na sorte. Ela vai direto na ferida, sabe? Nos seus pontos fracos. E exige foco total, não dá para praticar olhando o celular ou com a TV ligada. E o mais crucial, precisa de feedback o tempo todo, para a gente saber exatamente onde está errando e como consertar. Tá, mas o que dá gás para alguém continuar fazendo uma coisa tão difícil e focada assim? Aí é que entra um motor que move tudo isso. É o nosso segundo conceito principal. É a autorregulação. Simplificando, é como se a pessoa fosse a própria chefe do seu aprendizado. É aquela capacidade de se observar, se guiar e ir ajustando o caminho para chegar no objetivo, sem precisar que alguém fique dizendo o que fazer o tempo todo. Na prática, esse ciclo funciona mais ou menos assim. Primeiro, a autoobservação. Como é que eu estou tocando esse trecho? Aí vem o julgamento. Tá parecido com a gravação original? E por fim, a autorreação. E não tá não. Preciso tocar mais devagar e prestar atenção na minha mão esquerda. Esse ajuste fino o tempo todo, entende? Tudo isso na teoria é bem legal, né? Mas e na vida real, como funciona? Bom, uma pesquisa feita com estudantes de violão botou tudo isso à prova, e os resultados são bem reveladores. Os pesquisadores lá da Bahia queriam entender o que realmente fazia diferença. Eles não ficaram só no superficial, não. Eles foram lá, entraram nas salas de estudo para ver de perto qual era a relação entre o tempo que os alunos praticavam, as estratégias que eles usavam e essa tal capacidade de se autorregular. E aí fica a pergunta de $1 milhão, né? Será que só enfiar um monte de horas de prática resolve? Ou tem alguma coisa a mais rolando por baixo dos panos? E a primeira descoberta já é bem interessante. Olha só, os alunos que passavam mais horas por dia com o violão não estavam só tocando mais. A prática deles era muito mais organizada. Parece que, de alguma forma, a quantidade de tempo estava conectada com a qualidade do estudo. E a coisa vai além. Esse tempo extra de estudo também estava ligado ao que os pesquisadores chamaram de recursos pessoais mais fortes. Traduzindo, quem praticava mais se conhecia melhor, sabia quais estratégias funcionavam para si, quando usar cada uma delas, eram mais eficientes. Então, a conclusão até aqui é clara. Quem pratica mais não está só tocando mais. Está praticando de um jeito mais inteligente. Mas o que diabo significa praticar de forma inteligente? O que eles faziam de fato? Foi exatamente isso que a pesquisa foi descobrir. E é agora que a coisa fica boa. É aqui que a gente sai da teoria e vai para a prática, de verdade. Vamos ver quais são as ferramentas que esses músicos de alta performance usam na trincheira, no dia a dia. Pensa num número, 43,14%. Quase metade de todos os estudantes. Essa foi a porcentagem que apontou para uma única estratégia como sendo a mais importante de todas, a técnica de ouro para passar por qualquer parte difícil. E qual era? Tocar lento. Pode parecer bobo, né? Mas é a base de tudo. É o que dá tempo para o cérebro assimilar as coisas sem a correria da velocidade. E as outras estratégias vêm para ajudar, quebrar o problemão em pedacinhos, repetir com o objetivo, não só por repetir, usar a imaginação para visualizar o movimento e, claro, mexer na técnica, no jeito de posicionar os dedos. É aqui que a gente separa os amadores dos profissionais, digamos assim.
De um lado tem a prática que só frustra, tocar a música inteira, errar sempre no mesmo lugar e ficar torcendo para um milagre acontecer. Do outro lado, a prática que funciona, isolar o trecho problemático, entender por que se está errando e usar uma ferramenta específica para consertar. É a diferença entre dar murro em ponta de faca e usar um bisturi. No final das contas, a grande lição é essa. Ser um mestre em algo não é um presente que cai do céu. É uma construção, é um processo, tijolo por tijolo, feito com consciência e muito foco. Então, para amarrar tudo, a prática deliberada é o quê? É a caixa de ferramentas. Já a autorregulação é o como. É o manual que ensina a usar cada ferramenta do jeito certo. E é juntando essas duas coisas que o esforço vira excelência. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Pode-se aprender um idioma, um instrumento, uma nova habilidade para o trabalho. O que seria possível alcançar se, em vez de a gente ficar esperando o tal talento aparecer, o foco fosse em construir, deliberadamente? A resposta e todo o potencial estão nesse processo.